Nós vamos falar hoje de Dom Pedro, príncipe regente. Fernando, mas que maluquice é essa? E eu tô bastante animado com esse vídeo de hoje, porque eu vou te falar um pouquinho sobre um nome talvez conhecido para você, mas eu acho que tenha alguma confusão quando eu falar o nome desse soberano. Nós vamos falar hoje de Dom Pedro, príncipe regente. Fernando, mas que maluquice é essa? Dom Pedro, príncipe regente? Eu conheço Dom Pedro I, eu conheço Dom Pedro II e conheço Dom João, príncipe regente. Quem que é esse Dom Pedro, príncipe regente? Vamos devagarzinho, você que chegou aqui agora no canal. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, faça sua inscrição, ative o sininho para você ficar por dentro toda vez que cair um vídeo nosso aqui no canal, para você ficar atento e deixe os seus comentários, deixe o seu like à medida que você for gostando do nosso conteúdo. Beleza? Eu estou falando de Dom Pedro, príncipe regente, mas não tem nada a ver com as figuras que você conheceu do século XIX. Nada a ver com Dom Pedro I, nada a ver com Dom Pedro II. Ele não é filho, ele não é neto de Dom João VI, pelo contrário, ele é ascendente de Dom João VI. Isso porque nós ainda estamos na segunda metade do século XVII e não século XIX. Eu estou falando do ano de 1667. Pedro é irmão de Dom Afonso VI. Dom Afonso VI, rei de Portugal. Você já viu aí a numária de Dom Afonso VI, as carimbagens de Dom Afonso VI que circularam aqui no Brasil. E Dom Pedro, irmão dele, estava de olho em quem? Na cunhada. Estava de olho na esposa de Dom Afonso VI. E Dom Pedro fez um golpe de Estado, vamos dizer assim, e acabou destituindo Dom Afonso VI do poder, acabou anulando o casamento de Dom Afonso VI e casando com a cunhada. Olha que situação lá em Portugal, em meados do século XVII. Estamos falando de um período em que a Espanha ainda estava de olho em Portugal. Dom Pedro, que aí não era rei de Portugal, o rei continuava sendo Dom Afonso VI. Pedro foi tido como regente de Portugal. Mais tarde ele vai ser coroado, com a morte de Dom Afonso VI, ele vai ser coroado Dom Pedro II de Portugal. Não tem nada a ver com o nosso Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I. Ele é Dom Pedro I do Brasil, lá no século XIX, que proclamou a independência do Brasil. Depois Pedro II do Brasil. Não estou falando de Pedro II de Portugal. Pedro II de Portugal é o irmão de Dom Afonso VI. 1667 se tornou príncipe regente. As moedas saíram Dom Pedro, príncipe regente. Depois, quando ele for coroado a Pedro II de Portugal, aí sim nós vamos ter um novo soberano. Mas vamos devagar, nós estamos falando ainda de 1667. Pedro, príncipe regente, está governando no lugar do seu irmão, Dom Afonso VI. E aí, na numária do Brasil, nós tivemos algumas peças que receberam carimbagem no período de Pedro, regente do Brasil. Vamos lá ver que peças são essas? Bora lá. Eu tô falando agora, lembra quando eu te falei sobre os tipos de carimbo? Pois é, os carimbos de ouro do primeiro tipo, você já viu lá de Dom Afonso VI, e agora você tá vendo aí os carimbos coroados de ouro do segundo tipo. Esse levantamento aconteceu pelo alvará de 12 de abril de 1668. Então nós temos aí carimbo de 4.400 réis, coroado. Você está vendo aí um carimbão bonito, sobre 4 cruzados. E aí eu tenho cruzados de Filipe I, II, III, de Dom João IV, de Dom Afonso VI. Essas moedas são moedas de ouro, são moedas que têm um valor de metal até não muito grande. São moedas aí na faixa de 12,2 gramas de ouro. A um valor de R$300 hoje, em peso de ouro, elas valeriam cerca de R$3.500, R$4.000, mais ou menos. Só que são moedas extremamente difíceis. Esse carimbo do segundo tipo não é um carimbo muito fácil de se ver.
É tanto que uma moeda de ouro dessa, com carimbo de R$ 4.400, coroado, autêntico, verdadeiro, você vai achar ela aí na faixa de R$700 mil. R$700 mil no estado de conservação MBC. Não é soberbo não, MBC. Se for uma moeda BC, você vai achar ela aí na faixa de 400, 350 mil, uma moedinha de 12 gramas de ouro. Já pensou você com a coleção da vovó, replete de moedas dessa, levando aí no Ourives e vendendo ela na grama do ouro? Olha que alegria pro Ourives, né? Então anota aí, moeda de 4.400 coroado, do período de Dom Pedro Regente, moeda de alto valor. Não vai jogar sua moeda fora, não vai derreter a sua moedinha, porque você vai perder aí algumas centenas de milhares de reais. Beleza? Vamos dar sequência, vamos mostrar os outros valores de moeda coroada para você no próximo vídeo. Um forte abraço e fica com Deus.